Meus irmãos, saudações em Cristo, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, no Instagram, Facebook, enfim, em todas as plataformas digitais, sociais que os irmãos estiverem conectados. Amém? Seja um abençoador, abençoe outras vidas, para que outras pessoas possam se beneficiar com estes assuntos, com esses vídeos, enfim, com esses materiais que temos disponibilizado aqui no nosso canal de forma gratuita, totalmente gratuita, sem cobrarmos nada, somente com o intuito de engrandecermos e glorificarmos o nome do Senhor e de abençoar e edificar os santos do Altíssimo. Amém? Hoje, meus irmãos, dentro da série Escatologia aqui do nosso canal, nós estaremos falando aí sobre os 144 mil. Quem são os 144 mil assinalados de Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14? Seria dois grupos de 144 mil? Como entendermos essa questão? Quem são os descendentes ali das 12 tribos de Israel? Seria somente os israelitas que compõem o Estado de Israel hoje, lá na Palestina, no Oriente? Seria somente o Israel étnico, ali descrito no capítulo 7 de Apocalipse? Como entendermos essa questão? Vamos hoje estudar a identidade dos 144 mil, que, diga-se de passagem, tem gerado ao longo dos anos, ou ao longo dos séculos, muitas controvérsias. Tem pessoas que acham que é somente os israelitas. Tem gente que acha, conforme os TJ, que somente serão eles, os 144 mil, que herdarão os céus e que o restante ficarão na terra. Outros acham que são 144 mil no sentido literal. Somente 144 mil pessoas que herdarão a vida eterna. E já tem aqueles que fazem tricotomia de povos, línguas e tribos, etc., nações, e que por isso querem distinguir aqueles 144 mil da igreja. Mas seria isto uma verdade? Será que de fato é isto mesmo? Vamos entender hoje a identidade dos 144 mil. Então, peço para você que está aí do outro lado, que está assistindo esse vídeo, já deixa o seu like aí, já compartilha e preste muita atenção, porque eu creio que vai ser bênção para a sua vida, assim como foi para a minha. Amém? Vamos para o estudo? Vamos para o texto sagrado, para os textos bíblicos? Vamos para a palavra de Deus? Vamos para as respostas bíblicas? Em nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo aí, no capítulo 7 do livro de Apocalipse, esse livro enigmático que tem muitas pessoas que têm medo de estudar e etc, mas que é um livro abençoador e revelador e que diz respeito à nossa esperança, diz respeito ao nosso galardão, nosso futuro glorioso com o Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Então abra aí a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 7. E depois, capítulo 14, já deixa marcadinho aí, deste livro, ok? Capítulo 7 de Apocalipse, vamos lá, versículo 1 a seguir. Livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Olha a informação. 4 cantos da terra. O que isso quer dizer? Retendo os 4 ventos da terra, os 4 pontos cardeais, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Só uma perguntinha, que selo é este? Continuando, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, este anjo que estava
da banda do sol nascente, ele falou aos outros 4 anjos: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, isto é, dos marcados, tá? Que foram assinalados na testa, os servos do nosso Deus. João fala que viu e ouviu o número dos assinalados, ou melhor, ouviu, né? O número dos assinalados, que era de 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha aí a informação. Aí muitos pegam isso aqui e falam: não, tá vendo? Ó, são somente das tribos de Israel. Esses 144 mil são descendentes das tribos de Israel, dos filhos de Israel. Aí diz aqui, ó, versículo 5: da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil assinalados, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil, totalizando aí 144 mil. Se você fizer a soma aí, 12 mil vezes 12 vai dar 144 mil. Amém? Então, nós lemos o texto, agora vamos para a explicação sucinta e breve aqui no nosso canal. Primeiro, que selo é este, meus irmãos? Que selo é este? Que anjos são estes? E terceira pergunta: que lugar é este? A Bíblia faz questão de dizer, eu vou trabalhar a terceira pergunta, né, logo de início, porque a terceira é a primeira, né? Eu não coloquei aqui em ordem cronológica, mas a terceira é a primeira. Que lugar que é este? A Bíblia diz aqui que são os 4 cantos da terra. 4 cantos da terra, biblicamente falando, né, diz respeito ao mundo inteiro. A Bíblia, principalmente os escritores, eles não tinham, né, o modo de entender o mundo como nós temos hoje. Principalmente os adeptos daí, né, os adeptos aí da NASA, né, do sistema geométrico e etc, né, do mundo, que entende que o mundo é uma bola e etc, né. Já os terraplanistas entendem o mundo como se fosse reto, né, não uma bola, mas sim reto como CD, redonda, porém, né, como um CD reto. O CD, ele é redondo, porém ele é reto. Não é em forma geométrica, não é uma forma de bola, mas sim uma parte redonda, mas reta, né? Plana. Mas biblicamente falando, os escritores, eles entendiam que a Terra tinha 4 partes, né? 4 partes. E o que é interessante é que João, ele faz essa citação, ele cita essas 4 partes, falando, dizendo, né, apontando para os 4 lugares do mundo. Essas 4 divisões que biblicamente é familiar. Os escritores, eles comungavam da mesma ideia de que a terra tinha 4 partes. Isso você vai ver nos evangelhos, você vai ver nas epístolas, você vai ver em toda a Bíblia Sagrada praticamente falando de 4 partes. E essas 4 partes, todas as vezes são entendidas como sendo todo o planeta Terra, ou toda a Terra, todo mundo, ok? Então a informação que nós temos aqui é de que estes anjos estavam sobre o mundo inteiro, nesses 4 pontos da Terra, ok? Que alguns vão dizer que são os 4 pontos cardeais, tá? Que é os ventos do sul, né, sudeste, e aí vai. Os pontos cardeais que os irmãos entendem muito bem, tá? Que faz a divisão aí dos ventos, né?
tem o vento que vem do oeste, tem o vento que vem do sudeste e etc. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando, tá? Se você não entender isso aqui, qualquer coisa eu vou estar deixando aí na tela e você vai entender. Ou se não, você pesquisa aí, né, em livros de geografia ou no Google, você vai entender muito bem essa questão. Então, biblicamente falando, os 4 pontos, né, da Terra, ou as 4 partes da Terra, diz respeito a todo mundo. Então, a informação que nós temos é que esses anjos estavam em todo mundo. Ok? E aí, um anjo que estava na banda do sol nascente, ele, né, grita para esses 4 anjos, dizendo: olha, vocês não danifiquem a terra, né, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado os servos do nosso Deus na testa. Olha a informação. Então esse anjo que estava da banda do sol nascente, ele grita para esses 4 anjos que estavam no mundo inteiro, dizendo para eles não danificarem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os 144 mil fossem selados. Então a primeira informação que nós temos é de que estes anjos, eles estão no mundo inteiro e que possivelmente esses 144 mil também estão no mundo inteiro, porque senão não faria sentido, né, o anjo falar isso. Se tivesse, um exemplo, esse grupo aqui somente em uma região geográfica. Raciocina comigo. Se ele estivesse somente lá em Israel, caberia o anjo falar isso? Não. O anjo simplesmente apontaria para um deles que estivesse próximo dessa região e falaria: ó, você aí da parte terceira, um exemplo, né? Ô anjo terceiro aí, você que está na parte aí de Israel, ó, não danifica essa parte aí, antes que a gente, né, cele aí os anjos, ou os 144 mil, perdão, que estão nessa região aí. Então não danifica essa região aí antes que a gente cele eles. Aí depois vocês vão e fazem o que vocês têm que fazer, né? Mas não, o anjo grita para os 4, dando a entender que é no mundo inteiro. E se é no mundo inteiro, logo, possivelmente, a interpretação que nós temos é de que esses 144 mil também estão no mundo inteiro. Aí eu pergunto, será que é somente israelita? Não. Porque existe uma profecia, e os pré-tribulacionistas sabem muito melhor do que eu, de que no fim dos tempos, muitos israelitas que estão espalhados sobre o mundo voltaria para a sua terra. E isso tem acontecido, né? Quem sabe um pouco de história e de geopolítica sabe muito bem que muitos israelitas estão voltando, estão regressando para suas terras, lá em Israel, o Israel étnico. Aí eu pergunto, se todos os israelitas vão voltar para lá, por que é que o anjo fala com os 4 anjos? Esse anjo que está na banda do sol nascente fala com os outros 4 para não danificar a terra, dando a entender que serão destruídas ou danificada todo mundo. Não faria sentido, correto? Não sei se você está me entendendo, mas eu creio que você está entendendo. Não faria sentido, tá? Outra coisa, se é somente os israelitas, por que é que o texto mostra aqui que são servos do Deus vivo? Essa passagem, ou esta palavra, ela aponta para a igreja. Servos do nosso Deus. Servos do Deus vivo. Ok? Isso aponta para a igreja. Tudo bem, pode ser aplicado para os judeus. Lá na Palestina pode, mas eles só podem ser identificados como servos de Deus se forem igreja. Caso contrário, negativo. Senão, Deus tem 2 povos. Tem a igreja e tem os israelitas lá no Oriente. E isso é inadmissível. Porque Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 13, a seguir, vai dizer que de ambos os povos, os de perto e os de longe, ele fez um. Entende? Ele derrubou a parede de separação e ajuntou judeu e gentil em um só povo.
E esse um só povo remete à igreja. Então, para esses israelitas aqui, se forem israelitas, serem tidos como servos de Deus, eles precisam primeiro ser igreja. Entende? Então, esses 144 mil, de fato, são igreja. Porque essa expressiva servos de Deus ou do nosso Deus remete única e exclusivamente à igreja. Ok? Então, esses são os pontos que nós estamos trabalhando aqui com os irmãos, tá? Outra informação interessante que vale nós, né, salientarmos e trabalharmos, né? Que selo é este? Que selo é este? Seria uma marca literal, né, um símbolo que Deus vai ordenar que este anjo, ou esses anjos, né, melhor dizendo, faça na testa dessas pessoas, desses 144 mil? Ou será que este selo está relacionado a algo espiritual? Porque Paulo, em Efésios capítulo 2, olha que interessante. Efésios, ou melhor, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Acho que é o versículo 9, deixa eu ver aqui. Capítulo 13. Capítulo 1, versículo 13. Que diz assim, ó. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Olha aí que interessante. A palavra selados aqui, ela está intrinsecamente ligada com a palavra assinalados aqui. Entende? Assinalados e selados estão no mesmo termo. É a mesma raiz etimológica, praticamente. Tá? Então, ser selado ou ser assinalado está relacionado. Tá? Então, aqui diz que nós fomos selados. Nós, Igreja do Senhor, depois de termos crido no Evangelho da nossa salvação, né? Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, nós temos um selo literalmente aqui? Não. Mas o sentido aqui, da palavra selados, né, dá o sentido de marca. É como se o Espírito Santo tivesse nos marcado. E essa marca aqui, ela está relacionada intrinsecamente à circuncisão. Não a circuncisão, né, do órgão genital, da genitália, né, que era feita dentre os israelitas, nas crianças masculinas, né, nos menininhos, nos machos, no 8º dia de nascido. Não, que era feita ali, né, um corte no seu prepúcio e tal, e ali era marcada aquela criança com este ato, né, de símbolo entre Deus e a descendência de Abraão, a qual foi instituída no capítulo 17 de Gênesis. Ali era a circuncisão carnal. Mas a circuncisão espiritual, que Paulo menciona na sua carta aos Gálatas, ele fala que essa circuncisão, ela está relacionada ao nosso coração, onde o Espírito Santo nos circuncidou, que é uma marca, é uma cirurgia. Toda cirurgia gera marca. Daí vem a palavra selados. Fomos selados com o Espírito Santo, quer dizer, fomos marcados por ele. Entende? Essa marca, ela está no nosso coração. Por isso nós não somos mais incircuncisos. Somos circuncisos. Mas não de carne no sentido literal, né? No prepúcio da genitália. No coração. Tá? Então, da mesma forma como a igreja é selada, é marcada no coração com a circuncisão espiritual, esses 144 mil também. Porque senão não tem como fazer parte da igreja. E só serão salvos, né, a igreja. Só participarão, né,
do corpo de Cristo, igreja. Só entra na Nova Jerusalém, igreja. Ok? Os demais, as nações, algumas serão salvas, mas não para participar da igreja. Isso aí é uma outra história, um outro assunto que não vale aqui eu nem falar, porque é muito complexo, né? Sabemos que as nações entram no milênio e parece, tudo indica, por mais que ainda é como é que eu posso dizer, é um campo ainda um pouco não muito pisado, né? Não muito esmiuçado, mas tudo indica que posteriormente também, no reino eterno de Deus, que vem até nós, que desce do céu. As nações fazem parte desse reino, recebem esse reino como herança. Paulo vai falar isso lá em Romanos 8, versículos 19 a 21. Que toda a criação aguarda, né, a redenção dos filhos de Deus. Esperam a glorificação dos filhos de Deus, que somos nós, a igreja do Senhor. E por que elas aguardam? Porque elas participarão, herdarão também juntamente conosco. Mas não para reinar, e sim para ser súditos do reino. Mas essa história é uma outra história, é um outro assunto, é um outro estudo que é muito, muito interessante e que eu não vou conseguir explicar aqui em poucos minutos, né? Requer aí muito tempo, né? Quem quiser, tem um amigo meu do canal Venha ao Teu Reino, o irmão Igor, que está dando um seminário do reino, que está falando sobre estas coisas e que está sendo bênção para a glória de Deus. Quem quiser, eu posso estar indicando aí, posso estar pedindo para ele, para estar adicionando no grupo e posteriormente participando aí das aulas, né, das aulas online que nós estamos tendo. Amém? Então, voltando para o assunto, esses selados aqui, eles são selados com o Espírito Santo. Ah, mas eles são selados pelos anjos. Opa, peraí. Isso aqui é uma linguagem figurada, irmãos. Não é literal isso aqui. Ou o anjo tem o poder de circuncidar alguém, selar alguém. Esse poder, pelo que eu entendo na Bíblia, está intrinsecamente ligado ao Espírito Santo. Foi dado ao Espírito Santo. Tá? Os anjos são servos do Espírito. Entendeu? Estão a serviço tanto nosso como do nosso Deus e de toda a Trindade. Entende? Então é mais uma linguagem figurada essa ideia, porque senão nós vamos ter que crer que os anjos vão ter que descer aqui na terra e marcar as pessoas na testa. Não, irmãos. Isso é espiritual, isso dá ou se dá no coração. Ok? Agora capítulo 14 desse mesmo livro de Apocalipse. Mas antes do capítulo 14, eu gostaria de trabalhar um texto com os irmãos que se encontra em Tiago 1, versículo 1. Porque muitos podem perguntar ou podem estar se perguntando aí. Ah, mas aí fala que são das 12 tribos de Israel. São descendentes das 12 tribos. Vale salientar, meus irmãos, que as 12 tribos de Israel, elas não existem mais no sentido étnico, no sentido tribal. Não existe mais, irmãos. O Estado de Israel hoje, a nação de Israel, ela é composta hoje somente por 3 tribos, ok? A tribo sacerdotal, a tribo de Levi, tá? E a tribo de Judá e Benjamim. Essas são as 3 tribos que compõem o Israel étnico lá da Palestina, do Oriente. As demais tribos não existem mais. Isso é história. As demais tribos descritas aqui, elas foram dispersas e sumiram no decorrer dos anos. A história vai dizer que em 722 a.C., as 10 tribos do Reino do Norte foram dispersas dentre todo o reinado da Assíria por Senaqueribe, em 722. Depois daí, nunca mais se ouviu falar das 10 tribos. Elas se misturaram com os povos gentios, ok? E uma mistura, os irmãos sabem que quando há uma mistura genética, né, não se tem uma linhagem 100%, né, leal à sua origem. Não tem.
É igual, se um japonês se relacionar com uma brasileira, o que nasce é o quê? É um japonês ou uma brasileira? É uma mistura. Assim também aconteceu com as 10 tribos. Elas se relacionaram com pessoas de outros povos e houve-se uma mistura, né, de descendências, de nacionalidades. Então, os descendentes dessas 10 tribos do Reino do Norte, após a divisão do reino, os irmãos sabem dessa história, né? Se constituiu o Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte formado por 10 tribos e Reino do Sul formado por 2 tribos e mais a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, tá? Dentro dessas tribos, né, ou dentro desses reinos, houve culturas, houve modos e posições diferentes. Houve reis diferentes. E a Bíblia relata isso por muitos anos. Houve essa divisão. Até que o reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia e o reino do norte sumiu. E isso era parte do plano de Deus. Tá? Oséias profetizou acerca disso. Da extinção, né? Da extinção e do cessar do reino a Israel, a casa de Israel. Não a casa de Judá, a casa de Israel. Então, Deus usou Oséias para profetizar de que a casa de Israel, formada por 10 tribos, desapareceria e sumiria no mapa. Isso está no livro de Oséias. Para quem não conhece ainda, esse estudo é o estudo das 2 casas de Israel. Qualquer coisa eu vou deixar aqui nos comentários fixo, tá? O estudo sobre as 2 casas de Israel, para os irmãos assistirem, tá? No YouTube, ok? Eu não tenho nenhum vídeo ainda falando sobre esse assunto, mas é um assunto muito interessante que você vai entender isso que eu estou falando aqui agora, né? Entendendo esse estudo das 2 casas, que é fundamental para se compreender as Escrituras, principalmente o livro de Daniel e de Apocalipse, senão não entende. E principalmente para entender o plano de salvação de Deus. Então, voltando lá, Senaqueribe dispersa as 10 tribos sobre o seu reinado. E essas tribos, elas perdem a sua originalidade. Perdem a descendência original genealógica. Ao ponto delas virarem o quê? Virarem pessoas gentias. Ok? Elas viram pessoas gentias. Ao ponto de elas se misturarem com as outras nações. E se tornarem outras nações. Ao ponto de se perderem durante os anos. Então, essas 12 tribos aqui não pode ser literal. Por quê? Porque essas outras tribos mencionadas pelo João aqui, por João aqui, elas nem existem mais, irmãos. Nem existe mais. Então, como pode algo que não existe mais ser citado por João? Logo, o que João está falando aqui é algo figurado, é algo simbólico, é algo profético. Entende? Então, quem são essas tribos aqui? É a igreja. Ok? Você vai entender mais esse assunto estudando, ok? Esse vídeo que eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, ok? Para você assistir. Aí você vai entender que as 12 tribos mencionadas no Novo Testamento não fala das 12 tribos étnicas da casa dos descendentes filhos de Israel, né? Dos filhos de Jacó, mas sim da igreja, ok? Então essas tribos aqui, elas dizem respeito à igreja. E eu provo isso. Eu provo isso lendo Tiago, capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. Observa. Ele diz que essas 12 tribos estão dispersas. A palavra que aparece aqui é a palavra grega para dispersas, diáspora, que fala da dispersão, né? Que a igreja teve durante o primeiro século, né? Por diversas vezes. No capítulo 6 de Atos, pro capítulo 7, nós temos a primeira diáspora, quando a igreja foi dispersa.
pelas redondezas, né, ali de Jerusalém, etc. Irmãos, eu vou estar fazendo o segundo vídeo, né, que é o complemento desse vídeo aqui sobre os 144 mil, porque o vídeo está ficando muito grande e não vai dar para terminar tudo dentro desse vídeo. Então eu vou gravar um outro para complementar este aqui, ok? E finalizarmos o assunto. Amém? Até o segundo vídeo.